Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre permutações. Nós vamos dividir o estudo da permutação em permutações simples e com permutações com elementos iguais, com elementos repetidos, tá? Bom, seja então um conjunto A com N elementos, tá? O A1, A2, A3 e assim por diante. Nós chamamos de permutação simples de N elementos a cada sequência de N elementos distintos, formada com os elementos de A. As permutações simples são arranjos simples de N elementos tomados N a N. Em outras palavras, a permutação ela é um arranjo que usa todos os elementos do conjunto. Então, por exemplo, se eu quiser verificar quantas siglas são possíveis com duas letras ou com três letras, por exemplo, eu vou verificar todas as permutações, todas as trocas de letras possíveis nesse arranjo, tá? Então, o arranjo foi um conteúdo que nós estudamos anteriormente, na aula anterior, então o vídeo já está aqui no YouTube, então vocês podem reassistir eles, aqueles que não assistiram a aula online, né? Podem assistir novamente a live que foi trabalhado sobre arranjos. A gente teve duas aulas, uma com conteúdo e a outra só trabalhando com exercício. Nesse vídeo eu pretendo explicar de maneira bem rápida a permutação e a gente resolver 4 exemplos de como se calcula permutações, tá? Bom, dentro do estudo de permutações, ela é calculado da seguinte maneira. O número de permutações simples é dado por Pn, tá? O n é o número de elementos em que nós faremos o fatorial. Então, o número de permutações é n fatorial, ou seja, nesse caso, se eu tenho 5 elementos, tá? A permutação desses 5 elementos é dada por P5, que nada mais é do que 5 fatorial, ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e aí você multiplica e encontra o resultado. Bom, mas vamos pensar no seguinte, vamos pensar que nós temos os números 1, 2 e 3, tá? E nós queremos permutar os números 1, 2 e 3. Quando a gente permuta os números 1, 2 e 3, a gente pode ter 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 e podemos ter o 3, 2, 1. Então percebam que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Permutações diferentes. Então percebam que permutar é nós trocarmos a ordem dos elementos. Então isso aqui é muito importante frisar que no primeiro ponto é que não há repetição de elementos, e depois no segundo ponto percebermos que existe algumas situações em que há repetição de elementos, tá? Vamos pensar no seguinte: nós definimos como anagrama qualquer palavra obtida mediante a alteração da ordem, ou seja, permutação, das letras de uma palavra dada. Por exemplo, se nós temos a palavra amor, a gente pode fazer um anagrama da palavra amor. Por exemplo, nós podemos colocar o AMRO, nós podemos escrever, por exemplo, Roma, nós podemos escrever ramo e muitas outras palavras. Essas palavras podem fazer sentido ou não fazer sentido. O anagrama é simplesmente nós trocarmos a ordem das letras. Então, se nós queremos calcular o número de anagramas de uma palavra, nós faremos o cálculo das letras e aplicaremos aqui o fatorial nela. No caso, amor tem 4 letras, fica 4 fatorial, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Só que nem sempre esses anagramas podem ser obtidos de maneira simples, como a gente pode ver aqui. Como exemplo, nós poderíamos ter a palavra amar. Percebam que a palavra amar, ela possui a repetição da letra A. E, portanto, quando a gente for fazer a permutação da palavra amar, se a gente fizer, por exemplo, sei lá, rama, e se eu inverter os dois As, vai continuar sendo a palavra rama. Então, na verdade, a gente não considera isso uma permutação, porque continua sendo a mesma palavra. E com isso, tá? A gente precisa, então, aprender a calcular as permutações com elementos iguais, com elementos repetidos, tá? E nada mais é do que o seguinte: o número de permutações de elementos em que R1 elementos são iguais a 1, R2 é o número de elementos que se repetem
do A2 e assim por diante, nós faremos o cálculo da permutação dessa maneira. Por exemplo, na palavra amar, se nós, na palavra falar, né, vamos pegar esse exemplo aqui, se a gente quiser saber todos os anagramas dela, a gente vai fazer 5 fatorial sobre 2 fatorial, porque a letra A se repete 2 vezes. Vamos pegar, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, deixa eu ver se tem aqui, já direitinho, da palavra janeiro, não, deixa eu pegar um outro exemplo, de uma outra palavra que vai ter o maior número de repetições, tá? Deixa eu pensar numa palavra aqui que vai ter mais letras repetindo. Ruim que na hora que a gente tenta pensar fazer as coisas assim, a gente acaba sempre, o cérebro da gente não consegue lembrar. Vamos pegar, por exemplo, a palavra ferramenta, tá? A palavra ferramenta, eu estou olhando daqui, ó, encontrei ela aqui. Então, a palavra ferramenta, vocês vão observar, por exemplo, que a letra E, tá, se repete 2 vezes, a letra R se repete 2 vezes também, a letra A 2 vezes e as demais letras não se repetem, tá? A letra F, a letra M, N, T não se repetem. Agora a letra E, a R e A se repetem 2 vezes cada um. A palavra ferramenta é uma palavra composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Então, se não tivesse repetição de letras, a permutação seria somente de 10, ou seja, faríamos 10 fatorial, que é o que? 10 vezes 9 vezes 8 até nós chegarmos no 1. Porém, quando há repetição de letras, percebam que nós temos duas repetições para a letra E, então fica 2 fatorial. Como tem duas repetições para a letra R, nós vamos colocar aqui vezes 2 fatorial. E como há duas repetições aqui para a letra A, nós colocamos aqui 2 fatorial. Suponhamos que, né, existisse essa palavra aqui, a ferramenta, junto aqui. E aqui então seriam 3, tá? E aqui seríamos então, em vez de 2 fatorial para o A, nós colocaríamos aqui 3 fatorial para o A. Lembrando que aqui também não seria 10 fatorial, né? Seria 11 fatorial. Mas vamos fazer aqui com a palavra ferramenta aqui, tá? A ferramenta nem existe, não de maneira junta. Então aqui fica 2 fatorial. E portanto a gente pode calcular. Quanto que vai ficar isso aí? Bom, bem simples, né? A gente vai fazer isso aqui. O 2 fatorial é 2 vezes 1, né? No caso vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 8. E aí é só a gente fazer. No caso aqui a gente faria na calculadora, só para não perder tempo. Para a gente não fazer o cálculo. Fica 10 fatorial dividido por 8, né? Ou por 2 vezes 2 vezes 2. O resultado aqui, gente, eu obtive aqui na calculadora foi 453.600. Vocês confiram aí também para obter esse mesmo resultado aí, para ver se está correto, tá bom? Então essa é a permutação de 10, tá? Com repetição das letras E, R e A 2 vezes cada uma. Essa é a permutação com repetição. Percebam que na fórmula é colocado aqui, né, indicado pelo nosso material, que a gente coloca aqui o número de repetições aqui em cima, tá? Então a gente poderia escrever aqui o P10, tá? Deixa eu escrever bem grande aqui. P10, tá? Com 2, 2 e 2, tá? 2 para a letra E, 2 para a letra R e 2 para a letra A. Lembrando que esse aqui não precisa aparecer, somente essa parte aqui. E aí a gente faz o cálculo, faz só o procedimento matemático de calcular, que é bem tranquilo, é mais fácil do que o procedimento de calcular os arranjos simples que a gente viu na última aula. Lembre-se que o arranjo simples de, por exemplo, 10 tomados 2 a 2 é 10 fatorial sobre 10 menos 2 entre parênteses fatorial. Então, é bem mais fácil calcular aqui a permutação do que o arranjo simples. Mas vamos lá, vamos entender aqui como que a gente faz esse procedimento do cálculo. Eu peguei aqui 2 exemplos, tá? O P6, que é a letra A, o cálculo do P6 fica dado dessa maneira. P6 é 6 fatorial, ou seja, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Okay? E aí é só multiplicar. 6 fatorial vai dar 720, tá? A gente já fez isso aqui na aula anterior. Letra B, nós temos uma divisão de permutações. Como que a gente faz a divisão da permutação? É só você fazer 5 fatorial, que é o P5, e o P3, 3 fatorial. Lembre-se que com frações a gente não faz todo o cálculo, a gente para
no termo, a gente pega o maior termo e aí a gente aumenta ele, a gente expande ele até chegar no menor, no que seria no caso no de baixo. E a gente pode simplificar aqui o 3 fatorial com 3 fatorial e aí teremos 5 vezes 4, 20. Então a permutação aqui, P5 sobre P3 vai sair igual a 20, tá? Então é bem tranquilo fazer o cálculo, basta você entender que o cálculo da permutação é você pegar esse valorzinho que aparece aqui e colocar no fatorial. E, além disso, o cálculo da divisão, lembre-se que nós não expandimos todos os fatoriais, a gente só expande o maior até encontrarmos o valor fatorial do menor, para poder simplificar e não precisar fazer todo o cálculo extenso, tá? Que demora bastante dependendo do número que está sendo indicado aqui na permutação ou no fatorial em si. Dando continuidade, a gente vai fazer uma questão agora de permutação. A gente vai fazer dois exemplos que seriam um pouco mais associados a um problema em si, mas a gente vai pegar aqui esse exemplo, tá? Lembrando que sexta-feira, dia 31, eu vou estar fazendo outros exemplos aqui com vocês, tá? Então, fiquem aí atentos que essa aqui vai ser nossa primeira aula, mas na sexta-feira a gente vai fazer outros exemplos diferentes. Bom, então na letra A, eu coloquei aqui equações, mas na verdade eu só recortei uma para a gente fazer somente uma sobre ela, que é resolver a seguinte equação. Qual é o número? A permutação é em número n, eu não sei quantas permutações são, mas eu sei que são 120 no total. Na verdade eu sei, né, o número de permutações são 120, eu não sei quantos números são. Então, qual é o número de permutações que dá esse valor? Então, a gente tem que fazer o seguinte, a permutação é n fatorial. Eu não sei quanto que vale n. Mas aí, nesse caso aqui, gente, que é bem simples, a gente pode fazer o seguinte. Ó, por exemplo, 2 fatorial, nós sabemos que isso é 2 vezes 1, que dá 2. 3 fatorial, eu sei que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Eu sei que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 4 vezes 6, que dá 24. Eu sei que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 5 vezes 24, que dá 120. Então, nessa equação aqui, o n vale 5, tá? E aí a gente chega ao resultado do fatorial. Então, as equações com fatorial podem ser resolvidas de maneira bem tranquila se você substituir aí, fazer aí as interrogações pertinentes a ele. Lembrando que se o número daqui for muito alto, tá? Não é muito interessante você começar com números pequenos. Você pode pegar uma calculadora para ir fazendo os valores. Ah, professor, mas no Enem, na prova, isso a gente não vai saber, a gente não vai poder usar a calculadora. De fato, não vão poder utilizar, mas lembre-se que geralmente questões com esse nível, tá, gente? Para calcular essas coisas dessa maneira, geralmente não cai no Enem. No Enem, o foco não é você saber calcular números gigantescos. O foco é você saber o raciocínio. Então, provavelmente no Enem, quando vocês forem prestar o Enem ou fazer alguma prova, até na sala de aula mesmo comigo, eu não vou colocar esse tipo de questão, porque eu sei que não é que vocês não saibam, mas ia demandar muito tempo para fazer o cálculo, tá? Se eu colocasse, seria com valor pequeno aqui, que rapidamente você chega ao resultado. Agora vamos fazer um próximo exemplo. O exemplo vai ser considerar os anagramas formados a partir de janeiro, tá? Da palavra janeiro. Então vamos lá. A letra A pede para a gente calcular quantos são os anagramas. Então, vejam só, a palavra janeiro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, tá? Portanto, letra A é só a gente fazer a permutação das 7 letras. Então, o número de anagramas vai ser 7 fatorial. Lembrando que 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 até chegar no 1. Eu não vou fazer todos, não vou escrever todo, tá? Porque a gente já entendeu o conceito. Eu só vou colocar aqui o resultado, 5.040. No item B, é para a gente calcular quantos anagramas começam pela letra J. Então, quais são os anagramas que começam pela letra J? Então, vocês vão observar o seguinte, ó. Se começa pela letra J, vão sobrar o quê? 6 letras aqui. Não há repetição e, portanto, isso significa dizer que os anagramas que começam com a letra J serão de 6 fatorial, né? No caso, nós vamos ter a permutação das 6 letras.
ou seja, 6 fatorial, e aí a gente sabe que 6 fatorial é 720, a gente acabou de calcular ali na página anterior aqui, 6 fatorial 720. Dando continuidade, vamos fazer a letra C. Quantos começam e terminam por vogal? Então a gente vai pensar no seguinte, ó, são sete letras, tá? Nós aqui no meio vamos ter 5 letras, mas a gente vai observar o seguinte, ó. Das 7 letras da palavra janeiro, ela é composta por 1, 2, 3, 4 vogais. A letra A, E, I e O. Então a gente tem 4 vogais. Então para a primeira posição nós temos 4 possibilidades. E aí dessas 4 possibilidades aqui, eu vou escolher uma para a primeira, para começar com a vogal, e uma outra para terminar. No caso, vão sobrar 3 aqui para terminar. Em outras palavras, né, isso aqui vai ser igual a quanto? 4 vezes a permutação das 5 letras vezes 3. Ou seja, aqui nós vamos ter um fatorial no meio de uma multiplicação. Então, nós vamos ter 4 vezes 5 fatorial vezes 3. Ó, eu vou primeiro multiplicar o fatorial. Então vai ficar, ó, 4 vezes 5 fatorial, a gente já fez também. 5 fatorial dá 120. E aí eu vou multiplicar por 3. Fazendo esse cálculo, 4 vezes 120 vezes 3 vai dar 160. Opa, eu dividi, peraí. Eu estou fazendo na calculadora, digitei errado. Então vai dar 1440, tá? Lembrando que 1440 na gramas. Ó. O total é de 5.000. Se eu começo por vogal e termino por vogal, vai dar 1440. Percebam a letra E aqui, tá, gente? A letra E está dizendo que, no caso, a gente tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Se fosse ou, por exemplo, começa por vogal ou termina por vogal, aí a gente teria que aplicar o princípio da soma, além de aplicar o princípio da multiplicação. Então fiquem atentos aí se aparecesse uma soma aí, um ou aqui, tá? Dando continuidade, vamos ver a letra D. Ó, verificar quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui vogal, tá? Até escrever aqui. Nós vamos ter as 5 letras do meio aqui que vão sobrar para a permutação, tá? E aqui nós vamos ter uma consoante. Então vamos lá. Eu tenho 4 vogais e, se vocês observarem, como a palavra janeiro tem 7 letras, 4 são vogais, sobram 3 vogais para o quê? Para as consoantes. Então eu tenho que garantir uma consoante aqui. Dessas 7 letras que uma vai ser vogal e uma vai ser consoante, sobram 5 para o meio. Portanto, o cálculo vai ser o mesmo cálculo anterior. Vai ser as 4 possibilidades de vogal na primeira, as 5 letras permutadas no meio, tá? Vezes as 3 consoantes no final. E aqui vai ficar o mesmo cálculo anterior. Então, o resultado final é 1440. Isso porque o número de consoantes é igual ao número de vogais. Desculpa, o número de consoantes é igual a 3, né? Que seria igual ao que sobra aqui das vogais no item anterior. Se por acaso fosse, sei lá, 5 consoantes, ficaria 4 vezes 5, tá? Vezes os 5 fatoriais que sobrariam aqui. Então, a gente tem essa observação importante aqui. Na letra E, ele pede assim, ó, quantos apresentam as letras JAN juntas? Então, vamos lá. Isso aqui é legal, porque vai envolver uma coisa bem diferente, ó. As letras JAN juntas, tá? Vamos perceber que é o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Percebam que, vamos colocar aqui para análise as letras J, A e N. E aqui vai sobrar o eiro, né? Vai sobrar aqui. Então, percebam que a JAN pode estar aqui. Nós podemos ter, por exemplo, dessa forma aqui, ó. Deixa eu refazer aqui para fazer-me entender melhor o que eu quero dizer para vocês, tá? Então, percebam o seguinte, ó. Pode estar a palavra Jan aqui, o janeiro pode estar aqui, e o eiro aqui, ó. Deixa eu pegar uma página limpa aqui para a gente fazer a letra E. Eu posso ter aqui as 3 letras juntas, tá? E aqui eu tenho as outras que sobram. São 3, então vai sobrar aqui 4 possibilidades, tá? 4 letras, na verdade, não é nem possibilidades, são 4 letras, tá bom? Mas pode acontecer também na letra F, né? Aqui vai ficar, ó, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. As 4 letras que sobram.
Pode acontecer também de ter a primeira letra aqui, pode vir as letras Jan, e aqui podem vir as outras três que estão faltando. Aí vai ter 4 possibilidades aqui, 3 aqui, 2 aqui e uma aqui. Podem ter 2 letras na frente, depois vir as 3 letras do janeiro, tá? As 3 primeiras letras. E aí sobram mais 2 aqui, ó. 4 possibilidades, 3, 2 e 1. Ou seja, observe que mesmo com as letras juntas, a gente vai ter várias permutações diferentes. Em outras palavras, para essa questão aqui, deixa eu voltar aqui. Para essa questão, a gente vai perceber o quê? Que nós queremos que as letras de janeiro, tá? As iniciais de janeiro, as 3 iniciais estejam juntas, mas isso vai acontecer 2 coisas importantes. A primeira é, tanto as letras aqui, ó, deixa eu colocar aqui 1, 2, 3, ó. Essas 3 letras aqui de janeiros, eu posso colocar o J na frente, mas eu posso ir o A e o N, posso colocar o AJN, posso colocar o NJA, por exemplo. Então aqui nós vamos ter 3 letras para serem permutadas, tá? Além disso, nós podemos ter também as 4, podemos não, nós teremos as outras 4 letras permutadas aqui também. Nesse caso aqui, nós teremos o seguinte conceito, tá? Além disso, né, além dessa permutação, nós podemos ter várias permutações diferentes aqui. Se nós considerarmos janeiro aqui, o Jan, na verdade, como sendo uma única letra, tá? Porque elas vão estar juntas, nós teremos aqui 5 letras para serem permutadas. Falei. Então nós vamos chegar agora ao consenso para poder resolver a letra E. Então nós vamos considerar assim, ó, Jan, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Aí vamos pegar aqui, ó, eiro. Esse aqui não tem, só 4. Ou seja, nós vamos fazer a permutação das 5 letras. Professor, mas 5 letras nós vamos considerar o Jan como sendo uma única letra. Porém, percebam que além disso, nós vamos ter que observar que dentro do Jan nós podemos ter 3 permutações aqui, ó. A permutação das 3 letras que estão lá. Então vai ser a permutação das 3 letras de janeiro vezes a permutação das 5 letras que compreende o eiro e a indicação de que o Jan seria uma única letra, tá? Então ficaríamos com 3 fatorial vezes 5 fatorial. Como 3 fatorial é 6 e 5 fatorial é 120, o resultado então vai ser 720 anagramas. Parece um pouco complicado esse daqui, mas a gente entender que cada uma das letras vai representar algo diferente, tá? E aí, como a gente quer que as letras estejam juntas, a gente vai ter essa observação. Na letra F, quantos anagramas apresentam a letra N antes da letra R? Em outras palavras, vamos lá, vamos pensar no seguinte, ó. Então nós temos aqui, vamos pensar assim, ó, NR, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Se eu pego o NR aqui, da palavra janeiro, vai sobrar 5 posições aqui. Pode ser uma letra aqui, aí depois eu tenho, deixa eu ver aqui, o N e o R, 1, 2, 3, 4. Pode ser aqui, e eu posso ter aqui mais uma, aí o N e o R, 1, 2, 3. Posso ter 1, 2, 3 na frente, depois o N e R, e sobram 2. 1, 2, 3, 4. O NR, 1. E aí, para finalizar, nós podemos ter 5 na frente e depois o NR, tá? Em outras palavras, seria o seguinte: quantos são os anagramas em que a letra N aparece antes da letra R, tá certo? Deixa eu ver se ele fala que tem que estar juntos. Apresenta a letra N antes da letra R, tá? Então a gente vai observar o seguinte: a gente tem, eu vou fazer dessa forma aqui e depois eu vou explicar que ela não está completa, tá? Então dessa forma que a gente vai fazer aqui, a gente vai perceber que o N está antes do R, tá? Só que aqui tem um detalhe importante, muito importante aqui, tá, gente? Para esse aqui, para todos eles aqui, vocês vão perceber, ó, que vai ficar 5, 4, 3, 2, 1, que são o número de possibilidades de letras que sobram. Sobram 5 para essa posição, aqui 4, aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Então vai sobrar isso para todo mundo. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá?
Em outras palavras, se nós considerarmos o N e o R como uma letra, nós vamos ter a permutação de 6 letras, ou seja, 6 fatorial 720. Essa questão está completa? Não está completa. Por quê? Porque pode acontecer simplesmente, nós temos isso aqui, ó, N, uma letra, R, 1, 2, 3, 4 e 7 letras, né? 3, 7 letras. Então, a gente pode ter essa configuração. O N não necessariamente precisa estar colado com o R, como a questão fala. Então, aí a gente aumenta um pouco mais a dificuldade dessa questão. Por quê? Porque além de calcular essas possibilidades com o N e com o R colados, nós teríamos que calcular o N com o R depois. Então a gente vai pensar no seguinte, gente, para resolver completamente essa questão. Vamos pensar assim, deixa eu apagar aqui, para a gente pensar como que a gente consegue resolver essa questão. A gente vai aplicar da seguinte maneira. Vamos colocar o N aqui no início. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições, tá? O R pode estar em qualquer uma dessas posições. Então, nós teremos 6 possibilidades de letra para cá. Qualquer uma das letras da palavra janeiro, com exceção do N. Aqui 5, aqui 4, aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Ou seja, aqui nós temos 6 fatorial, que nós sabemos que é 720. A segunda possibilidade é que o N apareça aqui na segunda posição. Nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. Então percebam que aqui o R pode estar à direita, mas o R não pode estar à esquerda. Então, das 6 letras que eu tenho, o R não pode aparecer aqui. Então aqui vai ter 5 possibilidades. Aqui eu vou ter 5 possibilidades, porque aqui eu tirei o R, mas aqui eu posso colocar o R de novo. Então, das 7 letras de janeiro aqui, ó, das 7 letras, o N já está explicitado e o R precisa estar à direita. Então, vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5 letras. Quando eu coloco a primeira letra aqui, que pode ser o J, por exemplo, vão sobrar 4, mas aí eu posso colocar o R aqui. E aí começa a escadinha. 4, 3, 2, 1. Então, isso aqui é 5 vezes 5 fatorial, tá? E 5 vezes 5 fatorial é 5 vezes 120. Então, o resultado vai dar, deixa eu fazer aqui, 600, tá? Então, vou colocar aqui o resultado do lado, tá, gente? Depois a gente vai somar todos os valores. A terceira possibilidade é do N estar na terceira posição. Aí eu vou logo colocar todas as possibilidades aqui, ó. Depois, o N está na quarta posição, tá? Lembrando que tem 7 posições diferentes para as letras, ó. Depois, o N vai estar na quinta. Depois o N vai estar na sexta posição. E aí, aqui tem que ser obrigatoriamente o R, tá? Não tem como ser outro, porque haja visto que se o R estiver aqui nessa posição, ela não vai cumprir a descrição da questão, né? Então o N tem que estar antes de R. Então vamos lá para a gente finalizar a questão. Bom, como o R tem que estar à direita, das 6 letras que sobram, eu tiro o R, então sobram 5 para essa posição. Aqui não pode ser o R, então vai ser 4 letras que ficam para essa posição. Agora aqui não, agora aqui o 4 pode entrar. Então fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu não vou colocar fatorial aqui porque vocês não precisam, tá? É só multiplicar aqui direto. Então se nós multiplicarmos esse valorzinho aqui direto, fica 5 vezes 4 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado dá 480. Então, aqui dá 480. Desse aqui de baixo, ó, vai ficar 5, 4, 3. Só esse aqui que vai começar do 6, porque o R já pode ser incluído aqui. Nesses outros, nenhum vai começar do 6, ó, vocês vão perceber. O que precisa ficar claro para vocês esse número que aparece aqui é o número de possibilidade, é o número de letras totais que eu posso colocar aqui, no caso 6. Aqui e aqui, em todos eles aqui, vai começar do 5, porque o R não pode vir aqui. Então, vocês vão observar que sempre vai diminuindo aqui o valor, tá? 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. E aqui, ó, no caso aqui, o N vai aparecer. Então, em vez daqui ser o 2, vai continuar sendo 3, ó. Sempre repetindo o valor por conta desse aparecimento do R, que à esquerda ele não pode aparecer, mas à direita ele pode.
tá? E aí é só a gente efetuar as multiplicações, ó. No caso, agora vai ser 5 vezes 4 vezes 3, vezes 3 vezes 2, vai dar 360. Aí aqui 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 1, né? Então é 5 vezes 2, no caso, vai dar 240 aqui. E aqui vai ficar 5 fatorial, que é, nesse caso aqui, vai dar 120, tá? Agora é só somar todos esses resultados. Eu vou usar uma calculadora, é claro, para fazer isso, para não demorar muito. E aí vocês confiram aí se o cálculo está correto, refaçam ele para verificar aí todo o valor resultante. Então aqui vai dar 2.520 como resultado, tá? Esse é o total de anagramas em que o N aparece antes do R. Vejam que nessas questões eu fiz de algumas maneiras que estavam erradas para mostrar para vocês, e depois eu mostrei a maneira correta, tá? Não para confundir vocês, mas porque a ideia é mostrar para vocês como vocês devem resolver esse tipo de problema, tá? Então, para finalizar, nós vamos fazer esse último exemplo aqui. Enquanto os anagramas da palavra norte, as vogais não aparecem lado a lado, ou seja, a letra O e a letra E não aparecem lado a lado. Bom, eu que resolvi fazer essa questão aqui pelo seguinte. Essa questão, ela parece muito com essa, só que só tem uma única pergunta, né? Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Se você for tentar resolver essa questão aqui de maneira direta, você vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai analisar, por exemplo, o O e o E não pode estar um do lado do outro, ou seja, se o O estiver aqui, o E não pode ficar aqui. Então o E pode ficar aqui, aqui ou aqui. Só que se a gente for resolver essa questão de maneira direta, ela fica muito complexa de se resolver. Por quê? Porque são muitas suposições diferentes para a gente poder chegar no resultado. Então, qual que é a dica de resolver essa questão? A dica é o seguinte. Nós vamos calcular todos os anagramas, tá? O total de anagramas. Nesse caso, são 5 letras, então é a permutação de 5, ou seja, 5 fatorial, que nós já sabemos que o resultado é 120, tá? A gente não precisa fazer o cálculo porque a gente já fez anteriormente. Então, o total é 120 anagramas. Quais são os anagramas que o O e o E não aparecem lado a lado? A gente não sabe calcular diretamente, fica muito difícil, na verdade. Então, o que a gente faz? A gente vai calcular os anagramas que O e o E aparecem juntos e depois nós vamos calcular o do E e do O. Quantos anagramas eles aparecem juntos? Por que nós vamos fazer isso? Gente, nós vamos fazer assim porque se eu sei o total do E e do O junto, então eu só vou subtrair então do total mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar o seguinte, ó. Nós vamos fazer o cálculo em que o O e o E estão juntos. Então, vamos considerar, por exemplo, esquece isso aqui, vamos considerar o seguinte, vamos considerar 4 letras. Vamos considerar o O e o E o N, o R e o T, tá? Nós vamos perguntar essas 4. Nesse caso aqui é 4 fatorial, que o resultado dá 24, tá? E depois nós vamos fazer o mesmo cálculo, a mesma possibilidade com o E e com o O junto, tá? Nesse caso aqui, também nós temos 4 fatorial, que é 24. Que aí a gente só permuta essas 4 letras aqui, tá? O resultado aqui é 24, o resultado aqui é 24 também. Portanto, pessoal, o O tá longe do E, vamos colocar assim, tá bom? Então, deixa eu até apagar isso aqui para não ficar esse trem estranho aqui. Então, a gente pode concluir nessa questão que o número de permutações em que elas aparecem juntas vai ser o seguinte, ó. Vai ser 120 menos os 24 menos os 24, ou seja, menos 48, tá? 120 menos 48 dá 72. Então, são 72 anagramas em que as letras O e E não aparecem uma do lado da outra, tá? E com esse exemplo, a gente finaliza o nosso vídeo de hoje. Na sexta-feira nós teremos mais exercícios sobre este conteúdo. Eu espero vocês, tá? Se cuidem e até a próxima. Falou!